Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, traz a tua intuição, pede que Maria Padilha fale com você e que a mensagem desse vídeo ela não somente ressoe para a tua vida, mas também que tudo que for falado aqui realmente possa acontecer para você. Eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo já a minutagem para que você possa ir direto para a hora das cartas, mas se você quer ficar aqui comigo, enquanto eu vou embaralhando, vou dando os recadinhos que eu preciso dar do início do vídeo. Olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição. Pede que Maria Padilha fale com você. Hoje é segunda-feira, estamos aqui iniciando mais uma semana de leituras. Então que as mensagens dessa semana, e principalmente a desse vídeo que chegou até você, ele possa ressoar para a tua vida, mas não somente ressoar para aquilo que você está vivendo, mas também que tudo aquilo que for falado que possa acontecer para você, tá bom? Gente, eu sou tarólogo há 13 anos, mas estou chegando apenas agora aqui na internet. Comecei o meu canal em novembro. Então quero convidar todos que, se gostar da minha leitura, te inscreve aqui. Nós já somos mais de 7.000 pessoas. Eu estou muito feliz com o resultado. Se o canal continuar crescendo nesse ritmo, eu tenho a meta de chegar em 15.000 pessoas até agosto. Eu vou conseguir voltar a morar no Brasil, então eu peço para vocês, se inscrevam. E muito importante para mim são os comentários, são os hypes. Até por sinal, quem deixar o hype, eu peço para vocês que coloquem o número do hype de vocês, quantos pontos ele deu, porque eu não consigo ter acesso aos hypes do Brasil, então não consigo ver quais são os números que eu tenho. Vai ser muito importante para mim se você puder dar o hypezinho ali e deixa o número embaixo nos comentários para que eu possa saber. E peço para vocês também, gente, muito importante, me sigam pelas redes sociais, tenho poucos seguidores por lá ainda. Vira e mexe, eu tento postar uma foto minha quando dá tempo, mas quando eu voltar a morar no Brasil vai ter muito conteúdo bacana. Eu vou mostrar para vocês a construção da minha sala de atendimento. Vai ter também rituais que eu faço para minha vida pessoal. Vou ensinar vocês como que eu cuido de Maria Padilha para que vocês possam cuidar da pombagira de vocês também. Dessa forma, atraindo prosperidade, atraindo amor para a vida de vocês, saúde, tudo aquilo que vocês precisam para viver bem, para ser feliz. Então eu peço, já vão me seguindo por lá, todas elas se chamam o Herdeiro da Magia. E eu peço para vocês, gente, algo muito importante, tá? Fiquem atentos com golpe, fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer trabalhos espirituais, ritualísticas, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, bloqueiem já na hora, chama a polícia se for preciso e me avisem, é claro, também para que eu possa denunciar e bloquear essas páginas. Padilha, dado o recadinho do vídeo de hoje, eu peço que a senhora, a partir desse momento, feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que eu olhe para as cartas e enxergue clareza em cada mensagem, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem, que me direcionem durante essa leitura, e peço, Padilha, proteção para que nenhum espírito obsessor chegue perto da minha mesa, e que não me interrompa, e que também esse espírito não tenha força nem poder de atrapalhar a resposta de quem chegou até aqui. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho também com baralho cigano, e eu peço que a mensagem ela possa ser verdadeira, que possa ressoar e tocar o coração de quem precisa. Que assim seja, que assim será. Hoje eu estou mais uma vez com o Magic Tarot, esse tarot que é lindo, maravilhoso, que eu amo trazer aqui para vocês. Ele é um tarot muito poderoso, que as respostas dele normalmente vêm muito claras. Tá? Então a partir desse momento esqueça um pouquinho da família, dos amigos. Como sempre eu corto em dois, escolho o montinho da esquerda e a gente vai descobrir juntos que mensagem a Padilha vai trazer para você aqui no vídeo de hoje. Boa sorte a todos, então. Chegamos já com a carta dos enamorados. Primeira carta. O 6 de paus. O 2 de copas. O 5 de copas. A carta da torre. O 3 de ouros, o 8 de copas, a carta da lua, o 2 de paus e a roda da fortuna, finalizando a primeira parte da leitura de vocês. Gente, tem uma leitura aqui que claramente ela fala muito sobre o lado amoroso, tá? Ela fala muito sobre o lado amoroso. Lembrando a todos vocês que eu não trago um título, um texto programado. No final eu assisto, coloco um título e a thumb. E aí eu posto na internet, eu peço que a espiritualidade se encaminhe de levar a mensagem para quem tá precisando.
Vou só deixar o restante das cartas aqui no cantinho por enquanto, que a gente vai vir carta por carta aqui para que você saia daqui com clareza, entendendo exatamente o que Maria Padilha ela quer falar com você, aqui através dessa leitura. Mas eu vejo aqui claramente uma leitura falando sobre o amoroso. Mas é um amoroso que para muitos de vocês aqui também pode falar sobre algo ligado a um afastamento. Alguém que possa ter saído aqui da tua vida, talvez... Não sei se exatamente sem te dar explicações, alguém que, sabe... Parecia que tudo estava funcionando, parecia que tudo estava fluindo, que as coisas estavam caminhando bem. E é como se essa pessoa simplesmente ela decidisse, fosse uma escolha dela, tá? Eu vejo que alguém escolhe aqui nessa leitura. E eu vejo que foi uma escolha dela se afastar. Me estava parecendo para mim que há alguma conexão muito profunda. Até quando eu comecei a botar as cartas aqui na mesa, eu comecei a sentir uma conexão muito profunda, de algo que parece que estava dando certo, de algo que parece que estava fluindo. Mas como se essa pessoa tivesse falado muito pouco aqui sobre o afastamento. Aí vem carregando aqui um sentimento de tristeza, que já com 5 de copas que vem chegando pela frente, com a torre mostrando que realmente parece que tudo desmoronou. E aí o 8 de copas falando aqui do afastamento dessa pessoa. E eu te falo, tem alguém por trás de tudo isso, tá? Tem alguém aqui por trás de tudo isso. É uma decisão amorosa aqui nessa leitura. Me parece que vocês estavam se gostando, me parece que vocês estavam... Vou até já pegar aqui o 2 de copas junto. Me parece que vocês estavam se gostando, que as coisas estavam fluindo, que as coisas estavam querendo funcionar entre vocês. Que as decisões aqui do teu lado amoroso estavam sendo de parceria. Que esse vínculo entre vocês, ele estava até sendo um vínculo, posso falar até que espiritual de alguma forma. Como se o caminho de vocês dois tivesse se cruzado para que vocês realmente conseguissem aí conseguir muitas coisas juntos. Conseguissem fazer com que as coisas fluíssem, funcionassem. E o lado emocional de vocês dois parecia que estava se curando de alguma forma. Como se vocês dois tivessem se reconhecido um no outro. Essa é a energia que eu sinto aqui. Mas de alguma forma, essa pessoa também é muito orgulhosa. Muito orgulhosa. Ela sabe que ela erra, ela sabe que ela errou, mas também não está assumindo. Eu vejo que essa pessoa não está conseguindo validar o que ela está sentindo nesse momento. Eu vejo simplesmente que ela se afastou. Ela permitiu que o afastamento aqui acontecesse. É difícil eu falar isso, mas eu sinto muito uma energia aqui nessa mesa de como se alguém tivesse entrado na cabeça. O 3 de ouros não necessariamente ele fala sobre isso, tá? Mas eu olho aqui para essa carta, estou tentando seguir carta por carta com vocês, mas aqui, esse 3 de ouros já me chama muito a atenção aqui com esse 8 de copas, falando que como se alguém aqui, não sei se de repente amigos, alguém da família, lembrando vocês que são leituras gerais no YouTube, cada um precisa absorver aquilo que ressoa, você precisa direcionar aqui durante a leitura para a tua vida aquilo que ressoa e como que ressoa. Mas eu vejo que alguém foi influenciado a se afastar. Tem influência, tem outras pessoas aqui falando. Tem amizades. E até mesmo me parece que essa pessoa aqui tentando buscar divertimento, sabe? Essa pessoa tentando buscar algo novo lá fora. Mas agora que ele te olha, pensando, será que eu fiz a decisão certa? Será que eu tomei será que essa escolha foi a decisão mais correta? Eu vejo que aqui é muito impulso de se afastar. Tem muito impulso de se afastar. Alguém que foi buscar a felicidade, mas que eu não tô vendo que essa pessoa também tá feliz. Gente, antes de eu mergulhar aqui na leitura, eu já vou pedir para vocês um comentário, até para que eu possa seguir a leitura sem ficar aqui pensando que eu tô gravando um vídeo, sabe? Então dessa forma o YouTube já vai entender que vocês estão se engajando comigo, ele vai entender que o meu vídeo ele é relevante e vai recomendar cada vez para mais pessoas, principalmente do Brasil e de países que falam português.
Então, se a leitura está começando a ressoar para você, comente aqui a palavra afastamento, para que eu entenda que você está prestando atenção. Porque eu vejo que realmente alguém se afastou, e essa pessoa te deixou muito triste com esse afastamento. Muito triste. Porque parece que não tem explicação. Mas a explicação, Padilha, já começa a trazer aqui para mim, que é influência. Tem outras pessoas aqui falando, tá? Só que eu te digo que eu também não tô vendo que tá tudo perdido, não. Tá? Eu realmente não tô vendo aqui tudo perdido. Ainda tem algumas coisas para acontecer, inclusive a roda da fortuna já vai chegar aqui para vocês, logo aqui na frente. Mas olha aqui pro 5 de copas, por mais que tenha a gente costuma falar isso muitas vezes, por mais que tenha aqui ó, as 3 copas caídas, ainda tem 2 em pé. Pode ser que você não esteja conseguindo ver solução para esse afastamento, mas a Padilha fala que ainda tem possibilidades aqui. Os meus olhos chamam bastante atenção para essas 2 copas aqui, ó, que elas estão em pé. Então, por mais que pareça que esse afastamento que ele não tem volta, ainda pode sim ter um retorno aqui entre vocês. Porque essa pessoa estava se sentindo muito conectada. Só que ele é muito orgulhoso, ou ela é muito orgulhosa. Que também que não tá dando o braço a torcer, não tá admitindo que errou. Porque tem erros, tá? E esses erros aqui dessas escolhas que essa pessoa tomou, esses erros eles foram por influência. E aí, se para você é muito recente, se isso aqui faz algumas semanas apenas que aconteceu, a Padilha fala que você precisa dar tempo ao tempo. Porque essa pessoa ela vai se arrepender. Essa pessoa ela vai entender também o que ela fez. Eu olho que pro 5 de copas eu vejo muito arrependimento. Eu vou pegar mais uma vez o 2 de copas, porque como eu falei, a conexão entre vocês ela estava sendo uma conexão muito bacana. Tinha uma troca muito sincera. E de alguma forma até parecia que tudo estava sendo bem equilibrado, né? Parecia que as coisas estavam querendo fluir. Por mais que tinha aí alguns erros, por mais que tinha algumas incompatibilidades aí entre vocês que precisavam ser consertadas ainda, que seriam com o tempo mesmo. Mas as coisas queriam fluir. E se você está esperando por uma reconciliação, se você está esperando por uma conversa, a Padilha fala que é muito provável que vai existir sim aqui uma conversa, muito provável que vai existir sim uma reconciliação entre vocês. Porque eu vejo que é muito mais uma questão de influência do que de sentimento, porque o sentimento tinha. A conexão entre vocês tinha. Mas alguém agiu como um moleque, alguém se deixou levar. Essa ruptura aqui entre vocês, que me parece que foi muito, que está sendo, né? Muito rápida, algo assim meio que inexplicável, até como um raio, me chamou muita atenção aqui em cima. Algo que veio realmente assim, sabe? Posso até te falar que um choque. Como se você tivesse sido pega ou pego de surpresa realmente. Por essa destruição aqui, por essa ilusão eu posso falar, tá? Eu vejo muito como sendo uma crise. É uma crise onde talvez pode ser que para um grupo de vocês também vocês não estavam conseguindo conversar algumas coisas que precisavam conversar, vocês não estavam conseguindo alinhar aquilo que vocês conseguiam alinhar. Parece que no começo estava sendo tudo muito bom, tudo muito bacana, mas aí uns meses depois, ou uns anos depois, vocês não estavam conseguindo ter conversa. Porque se vocês tivessem, eu tô falando isso, gente, porque se vocês tivessem conseguindo ter conversas, se vocês tivessem conseguido entender algumas questões aí de diferenças entre vocês, outras pessoas não teriam interferido. Mas claramente aqui nessa leitura tem uma energia de interferência. E essa interferência ela causou danos realmente. Por mais que você tá triste, talvez até pensando que ele tenha voltado para alguém do passado, algo nesse sentido, eu vejo aqui que foi muito mais uma questão de fofoca, é muito mais uma questão de interferência, sabe? Eu olho pra cá e vejo muito que é como se estivessem falando e alguém prestando atenção. Mas eu não digo nem fofoca contra você, eu digo mais tipo assim,
Alguém aconselhando ele realmente a ficar livre, porque talvez ele andou se lamentando de alguma forma. Eu vejo muita imaturidade aqui, tá? Tem muita imaturidade. Então como se ele andasse se lamentando e alguém começou a botar aí coisas na cabeça dele. Para que talvez fosse melhor. Talvez seria melhor tentar viver diferente. Alguns de vocês isso aqui pode até ter sido também influência de rede social. Influência de algo que essa pessoa tenha visto, tenha assistido de alguma forma. Porque às vezes tem muito aquele discurso, né, de que morar sozinho, ser solteiro, ter liberdade, ter independência. Mas aí é ilusão. Eu vejo que essa pessoa que ela se afasta realmente por influências negativas. Só que também o 3 de ouros ele também fala sobre reconstrução. É uma das cartas que fala sobre reconstrução. Só que aí tem que ter colaboração. Não se reconstrói sozinho, sabe? Não basta só você querer. Essa pessoa ela tem que realmente engolir o ego dela, engolir os erros, te procurar, te chamar para uma conversa. E você precisa deixar muito claro para ele ou para ela que você até pode aceitar, desde que realmente tenha aprendido, desde que esteja disposto aqui a ajustar. E mais uma vez, o diálogo entre vocês, tá? Esse diálogo aqui ele precisa ser muito restabelecido. Porque se vocês não organizarem essa questão de diálogo aqui entre vocês, mais uma vez pode ter interferência. Eu vejo aqui alguém que está amadurecendo ainda, de alguma forma. E, gente, muitas vezes pode até ser que essa pessoa tenha até mais idade, se você quiser me falar isso aqui. Principalmente homens, muitas vezes demoram muito para amadurecer. E olha que eu já vi muito homem mais velho, principalmente em consultas minhas, homens mais velhos que muitas vezes também tomaram a atitude de moleque, hein? Já vi isso muitas vezes. É como eu falei, teve influência aqui nesse abandono, tá? Mas também vai ter arrependimento. Essa pessoa foi em busca de algo. Essa pessoa que ela foi em busca de novidade. Essa pessoa que ela foi em busca de tentar viver uma vida diferente daquilo que talvez ela estava pensando que não estava sendo com você. E aí sabe aquela coisa, a gente só entende depois que perde? A gente só dá valor depois que perde? É mais ou menos o que eu tô vendo aqui. Essa pessoa que ela buscou como se fosse uma fuga dela mesma. Essa pessoa que ela buscou como se fosse um refúgio dela mesma. Indo se afastar, indo tentar algo novo. Por isso que eu falo que talvez tenha tido conversas aí onde ele tenha se aberto, ou ela, com algum amigo, alguma amiga, e essa pessoa tenha entrado na mente. Essa pessoa realmente que entrou na mente, falando que talvez realmente seria melhor esse afastamento. Talvez seria melhor para viver com mais leveza, para viver que vocês não se combinavam de alguma forma. Sabe que é algo nesse sentido? Mas essa pessoa que ela está dando conta de si, essa pessoa que ela está dando conta de entender os erros, tá? Ela, como é que eu quero falar? Ela vai cair em si, essa pessoa que ela vai entender que ela quer estar com você. Inclusive aqui nas 3 primeiras cartas aqui da tua leitura, me mostra que as coisas estavam realmente funcionando, as coisas estavam fluindo. E sabe o que essa leitura que ela tá me remetendo, gente? Tem muitos casais que muitas vezes dão certo, estão dando certo, mas hoje em dia com essa questão de rede social, de aplicativo, com essa questão de... Parece que a liberdade lá fora ela é maravilhosa. Muitas vezes as pessoas se deixam levar por isso. E mais ou menos olhando que essa leitura, o que eu vejo é isso. Sabe? Como se essa pessoa tivesse aqui num relacionamento com você que as coisas estavam fluindo, estavam funcionando, estavam sendo muito bacana, mas por conta de influência externa, não tô vendo o que é entre vocês. Entre vocês, claro que com alguns ajustes, com algumas questões aqui que eram para ser resolvidas. Eu acho que é até normal entre muitos casais. É muito normal. Vocês conseguiriam ajustar. Mas foram influências externas aqui, tá? Mas essa pessoa ela vai cair em si. Pode dar mostra que ela cai em si. A carta da lua me traz muita ilusão. Tem muita ilusão, tem muito medo. Tudo ligado ao que é o emocional. Eu tento até buscar outros significados aqui da carta, porque a lua tem muitos significados, né? Tem muito mistério, tem muita magia. Mas o que eu mais vejo que é ilusão.
A palavra que mais crava na minha mente... Só tomar aqui um copinho de água, gente. A palavra que mais crava aqui na minha mente é ilusão. Essa pessoa, ela saiu em busca de algo. Essa pessoa que ela saiu em busca de algo. E todas as cartas que giram em torno aqui dessa pessoa me falam sobre isso. Até mesmo que o dois de paus, que fala sobre, né, olhar pra frente, uma visão de futuro diferente. Muitas vezes que essa pessoa que olhando pra frente fica indeciso. E aí até te pergunto, peço que você deixe aqui no comentário pra confirmar se o que eu tô falando faz sentido. Se a pessoa sendo alguém indecisa, alguém que não saiba exatamente o que quer. E aí, que ó, por conta de ilusão, tentando buscar uns outros caminhos, tá? Por conta de ilusão, tentando buscar outros ciclos. Tentando buscar algo novo pra suprir. Suprir aquilo que já tinha. Vê se pode. É mais ou menos a energia do que eu tô sentindo aqui. E a roda da fortuna, ela chega pra mudar tudo, tá? A partir do momento que essa pessoa começar a cair em si. A partir do momento que essa pessoa começar a entender exatamente o que ela fez. A mágoa também que ela causou. Aí eu não sei se você vai querer ou não essa pessoa aqui na tua vida. Mas aí é que a roda da fortuna gira. E aí ela vai ter que te procurar. As coisas não vão ser como ela está pensando. As coisas não serão como essa pessoa está pensando. Esse novo que essa pessoa planejou não vai acontecer. Não tem essa magia toda, sabe? Não é mágico dessa forma. É muita ilusão. E como eu falei, nem tudo aqui está perdido. Nem tudo aqui está perdido. Gente, lembrando que se você está aqui na leitura porque você assiste os meus vídeos todos os dias, porque você gosta do meu conteúdo, mas a leitura de hoje também não ressoa para você, deixa um comentário aqui de apoio. Se você já passou por uma situação parecida, similar a essa, comente aqui embaixo também, para que a pessoa desse vídeo ela possa também se sentir acolhida de alguma forma por vocês. Porque eu vejo que tem alguém que realmente está muito triste aqui nessa história. Sabe assim, buscando entender. Você realmente está buscando entender, porque as coisas estavam funcionando. As coisas estavam fluindo. Mas por que essa pessoa agiu dessa forma, né? E de forma que me parece tão rápida, tá? Me parece algo muito rápido. Vai ter uma virada. Vai ter uma virada bem grande, vai ter uma virada que onde essa pessoa vai se dar conta de si. E ela vai te procurar para uma conversa. Eu tô tentando entender esse afastamento aqui. Porque tá meio sem pé nem cabeça algumas coisas aqui pra mim, sabe? Como se essa pessoa realmente tivesse se iludido, caído no papo dos outros, caído em algum tipo de história, algum tipo de coisa que tenha visto em rede social, sabe? Porque eu não tô vendo o que foi entre vocês. Realmente é que eu não tô sentindo entre vocês. As coisas estavam querendo funcionar, as coisas estavam querendo aqui acontecer. Estavam realmente querendo aqui acontecer. Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano. Ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Se tiver mulher, Padilha, também, ou homem novo, alguém novo que nessa história eu te peço que a senhora mostre. Ou se a influência foi algo familiar. E também te peço, Padilha, uma confirmação de que se essa pessoa aqui realmente vai voltar, vai ter uma conversa. Que assim seja e que assim será. Vamos lá então, gente. Como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Que é a carta do navio, da âncora, perdão. O navio, eu olhei pra trás, já me puxou logo esse navio aqui, ó. Aqui atrás. Vou precisar de mais uma carta, Padilha. Vamos lá. É que realmente parece muito recente, tá? Me parece que é algo muito recente. Algo que essa pessoa que ainda não entendeu. Tá tudo muito parado aqui, a Padilha me mostra. Tá tudo realmente muito estagnado. Essa pessoa ainda vai precisar digerir, ainda vai precisar acontecer, ainda vai precisar entender o que ela tá fazendo. Essa pessoa ainda tá numa busca, tá? Ela saiu buscando uma transformação, essa pessoa saiu buscando novidade, essa pessoa saiu buscando algo novo. Mas aqui a Padilha mostra que ainda tá muito recente.
que é uma energia muito recente, como se essa pessoa que ainda tá buscando, tá? Você vai precisar ter um pouco de paciência se essa pessoa vai voltar ou não. Segurança, que o cão. Você realmente vai precisar esperar. Engraçado que eu olhei aqui aqui pra cara do cão, que parece que ele tá com raiva, sabe? Você parece que ele tá rosnando aqui de alguma forma. Eu sei que você talvez esteja com mágoa dessa pessoa, tá mesmo sentindo algum tipo não necessariamente raiva, não é exatamente isso. Mas de alguma forma que você tá muito magoada, você tá muito magoado com essa pessoa, você quer resposta. Você realmente quer que essa pessoa já volte, que essa pessoa já te procure, tá? Olha que pro cão o que mais me chamou a atenção foi que a expressão dele, não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas me parece que uma expressão de raiva, me parece que uma expressão de, sabe, como se você estivesse muito magoada, muito magoado com o que essa pessoa fez e com a forma que essa pessoa saiu. Mas eu vejo que ainda tá uma situação muito parada. Como se essa pessoa tivesse, de repente, não sei se te bloqueado nas redes sociais, como se essa pessoa não estivesse dando sinal de fogo, como se essa pessoa que não tivesse num silêncio, tá? É como se essa pessoa realmente tivesse se afastado e ela ainda não se movimentou, você não tá vendo nenhuma resposta. A roda da fortuna, ela vai girar, tá? Ela vai girar para você, a resposta ela vai vir, as coisas vão acontecer. Entendo que é tua mágoa, entendo. Primeira vez eu acho que eu olho pra carta do cão e eu enxergo isso, tá? Primeira vez que eu olho pra carta do cão, realmente eu enxergo algo que nesse sentido. Vamos ver se essa resposta que ela vai vir por já, Padilha. Ó, aqui mais uma vez aqui a lua. Essa pessoa ainda tá muito iludida, gente. Eu até gostaria de te trazer aqui a resposta de que essa pessoa já vai te procurar, mas eu ainda vejo que é alguém que ainda está muito iludido. Provavelmente isso aqui deve ter acontecido agora por esses últimos meses, tá? É algo muito fresco, que é algo muito claro, algo muito recente, perdão. Algo que aconteceu por agora. Que a Padilha mostra que ainda existe muita ilusão. De alguma forma, essa pessoa ainda precisa entender o que ela tá sentindo. Posso até te falar assim, ó, essa pessoa ainda tá aqui, ó, olhando aqui para as ilusões dela. Tá? Essa pessoa que ainda olha para a ilusão. Enquanto você ainda tá preso aqui nessa história, presa aqui nessa história, aqui, ó, de cabeça baixa, que ainda sofrendo, tentando entender por que essa pessoa não tá te procurando, por que essa pessoa ela não dá sinal de fogo, essa pessoa que ainda tá olhando para frente, que ainda tá tentando buscar algo de novo, que é algo que movimenta a cabeça dela. Claramente aqui nessa leitura alguém que ainda tá muito iludido. E, gente, eu gosto que as leituras elas fluam dessa forma como a Padilha vai trazendo, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente gosta de finais felizes, a gente gosta aí de leituras que já tragam uma resposta, tipo, é isso que já vai acontecer, mas também é muito interessante que a gente seja realista. E se a Padilha ainda está falando aqui que tem alguém muito iludido, vamos tentar entender os passos dessa história, sabe? Às vezes a gente já quer que a pessoa já volte, já procure, e realmente que isso que tá te causando muita frustração. Eu olho aqui pra carta do cão e realmente eu vejo que isso tá te deixando muito angustiada, sabe? Com muita raiva, tá, de certa forma. Esse silêncio que essa pessoa tá fazendo. Aqui a raposa. Aqui ainda tem, sabe assim, essa pessoa que ainda tá agindo de forma errada, tá? Essa pessoa que ainda age de forma errada. Essa pessoa que ainda tá buscando, tá? Ela tá buscando, tá caçando, ainda posso até falar isso. Essa pessoa que ainda tá caçando de alguma forma. Ela tem buscado esses novos horizontes, essa pessoa que ela tem buscado talvez outras pessoas, essa pessoa tem buscado outros lugares, outras situações. Por mais que você queira, eu te falaria para não procurar, tá? Não procura. Não é momento de procurar. Não é momento de você mandar mensagem. É o momento de você deixar. Deixa as coisas acontecerem como estão acontecendo. Porque ainda tem ilusão. E pode ser que se você buscar essa pessoa, se você tentar contato, se você tentar mandar mensagem, pode ser que você se sinta ainda mais magoado, ainda mais magoada. É necessário que você perceba que essa pessoa ela entenda que quem está aí ao lado dela pode ser influência de amigo, de amigas. Se você está vendo ele ou ela com uma outra pessoa, na hora certa essa pessoa vai entender o erro que ela está fazendo, tá? A carta da raposa que ela mostra para mim claramente que tem muita falsidade. Tem muita falsidade no que essa pessoa está vivendo. Tem muita falsidade aqui nas atitudes que essa pessoa está tendo.
e quem influenciou também de alguma forma, porque como eu falei lá atrás aqui da leitura, eu vejo que teve influência, não foi nem por vocês dois. E eu acho que essa raposa que chegando no final, ela mostra realmente essa influência. E até eu posso associar o cão com a raposa, tá? O cão que seria esse relacionamento de vocês, que as coisas estavam funcionando, por mais que você tentou proteger, aí é capaz de até trazer aqui uma nova analogia aqui na minha mente. Por mais que você tentou proteger o relacionamento, talvez por mais que você tentou afastar aqui algumas pessoas, que você tentou avisar que essas pessoas não prestavam, por mais que você tentou avisar que essas pessoas queriam de alguma forma interferir, por mais que você tentou mostrar, quem estava com você não acreditou. Infelizmente que não acreditou. E aí é que essa raposa conseguiu agir, né? Aí é que essa raposa conseguiu atrapalhar. Eu vejo que realmente foi isso, tá? Foi influência. Tem uma influência e essa pessoa ainda tá vivendo com essa ilusão de alguma forma. Se você chegou até essa leitura, se ela fez sentido para você, comente aqui embaixo, compartilha comigo a tua história que eu quero realmente entender aqui o que aconteceu. Você vai precisar de paciência, gente, infelizmente. Nem toda leitura, às vezes a resposta é aquilo que a gente gostaria, né? Infelizmente, mas essa é a realidade de um canal que traz para vocês mensagens guiadas por Maria Padilha 100% intuitivas. Por mais que às vezes eu quero trazer para vocês aqui algo que fale, não, essa pessoa aqui vai voltar, vai chorar no teu pé, vai isso, vai aquilo, mas, gente, infelizmente. Tem situações que às vezes a ilusão tá ali, ela tá presente ainda, e o tarô, as cartas servem para mostrar isso, tá? Então, infelizmente, aqui tá te confirmando que essa pessoa ainda tá muito iludida. Você vai precisar de um pouquinho de paciência, você vai precisar esperar. E aí, quando essa pessoa chegar, quando essa pessoa voltar e ela te pedir o perdão, aí eu não sei como é que você vai reagir. Você vai ter que ver as suas mágoas, você vai ter que tentar entender. Mas o que eu vejo aqui é que ainda tem um silêncio realmente. Se você ainda tá tentando entender o porquê desse silêncio, Padilha te fala, porque tem muita ilusão ainda. Tem muita ilusão ainda na mente dessa pessoa, tem muita ilusão ainda na cabeça dessa pessoa, tá? Mas ela vai cair do cavalo, as coisas não vão ficar como estão. A roda da fortuna encerra muito bem aqui, ó. E com a carta dos enamorados, claramente. Mostrando que vai ter uma reviravolta aí nessa história. E até posso falar que se essa raposa aí, ela interferiu, a máscara dessa raposa, ela vai cair também, tá? A máscara dessa pessoa que interferiu aí no relacionamento de vocês, ela vai cair também, tá? Fica tranquila, não foi nada que você tenha feito, não foi as suas atitudes, não foi o seu corpo, não foram os seus comportamentos, não foi nada ligado a você. É a influência externa. E logo já no começo da tua leitura eu já vi, quando eu olhei lá atrás, acho que tu vai lembrar na hora que eu falei, né? Que o 3 aqui de ouros, ele estava me chamando muito a atenção como influência desse afastamento. Mas as coisas vão se resolver. Tenta ficar com o teu coração em paz, acompanhe outras leituras aqui do meu canal também, para ver o que mais Maria Padilha vem falar com você. E até te aconselho, de repente, faz o seguinte, entra aqui no meu canal, roda aqui os vídeos para baixo, com calma, com paciência, vê se algum título referente ao que você está vivendo te chama a atenção e de repente assiste para ver se você encontra outras respostas de Maria Padilha também. Eu não costumo indicar que vejam os meus vídeos antigos, mas como as leituras são atemporais, então pode ser que você encontre respostas que está precisando também aqui, tá bom? Gente, eu acho que eu falei tudo que eu precisava aqui nessa leitura. Não ficou uma leitura tão longa, porém eu acho que teve as respostas que eu precisava. Se você gostou do conteúdo, se você gostou da minha leitura e você quer apoiar o meu canal de alguma forma, lembrando que eu sou monetizado aqui no YouTube, mas é muito poucas visualizações ainda, então para poder ganhar algo com isso, o meu canal é muito pequeno. Então eu conto com a ajuda de vocês para que eu possa voltar a morar no Brasil. Se a leitura ressoa para a tua vida, se está fazendo sentido para aquilo que você está vivendo, você quer contribuir com o meu canal, eu tenho o botão de membros aqui embaixo. E tenho também o Pix e o Live Pix. O Live Pix está aqui na descrição e o Pix herdeirodamagia@gmail.com. Vocês podem fazer doações que vocês sentirem no coração. Dessa forma vai ajudar com que eu possa voltar a morar no Brasil, que eu possa construir minha sala de atendimento, tá? Então assim eu posso me organizar para ir para lá cada vez mais rápido. Conto muito com a ajuda de vocês, com a colaboração de vocês. E lembrando também que eu coloco o nome de todos que ajudam aqui no Caderno de Maria Padilha, para que vocês sejam abençoados por ela, assim como eu sou. E eu peço que Maria Padilha retribua 7 vezes mais aquilo que vocês doarem para o meu canal. Então, se você quer ter teu nome aqui no Caderno de Maria Padilha, abençoar a minha vida, saiba que eu também vou abençoar a tua vida. Porque eu sempre falo, né? Se a pessoa tira do bolso dela para poder contribuir comigo, para que eu possa trabalhar e continuar trabalhando com a internet, nada mais justo do que eu fazer algo também para abençoar vocês. E lembrando que esse caderno que ele vai comigo até a casa de banho de Maria Padilha na Espanha,
fica na cidade de Sevilha. Quem quiser pesquisar um pouquinho sobre essa cidade, sobre a história de Maria Padilha, tem também a igreja lá com o túmulo dela, onde tem os restos mortais de Maria Padilha. E eu vou levar esse caderno até lá, vou fazer minhas rezas, vou fazer minhas orações, para que todos que estão aqui me abençoando sejam abençoados também por ela, tá bom? Gente, deixa um beijo no coração de todos. Lembrando a vocês que leituras no meu canal de segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas, tá bom? Então nos vemos amanhã aqui no meu canal em mais uma leitura. Deixa um beijo para vocês. Tchau, tchau.